Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, e como sempre aqui a gente conversa basicamente sobre ambiente de negócios, empreendedorismo. Obviamente, o varejista, a gente fala sobre varejo, consumo, distribuição, hospitalidade. E tem um detalhe hoje que eu quero trazer aqui, um convidado que já veio faz pouco mais de um ano aqui no programa, e dado o sucesso eu trouxe ele de novo para falar sobre um ponto importantíssimo. Eu vou falar do jeito macro e ele vai especificar com certeza a parte financeira das empresas. Endividamento, muitas vezes, empresas quebrando, por que quebram? Às vezes tem alguns conceitos que os donos de empresa não têm, os conselhos administrativos, e com certeza ele vai poder nos esclarecer algumas coisas, e eu pedi para ele. Você vai voltar e eu quero dados e informações por meio de números para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse cenário. Max Mustrange, que é sócio fundador da Excellence, que é uma empresa que todo mundo acha que é consultoria, mas a gente já vai falar sobre isso um pouquinho, mas que vai falar um pouquinho sobre, vamos colocar assim, o endividamento geral do varejo. Vamos colocar assim. Primeiro de tudo, Max, mais uma vez, obrigado pela presença, aceitar o nosso convite e voltar com um tema tão, vamos chamar assim, delicado, sensível, que é a parte financeira das empresas. Obrigado pela sua presença. Obrigado, eu digo, Rodrigo, agradecendo o convite aqui sempre, tá? Max, vamos lá. Como é que está o cenário do varejo, né? Aliás, se você quiser, a Excellence, sua empresa não é consultoria, né? Não. Ela é o quê, por exemplo, quando você vai auxiliar as empresas nessa questão do endividamento ou de outras questões financeiras? Nós somos uma empresa de gestão interina, Rodrigo. O que a gente faz? A gente assume um paciente, eu chamo, né? São clientes em uma situação financeira e de continuidade muito ruim, já quase terminal. A gente assume a gestão da empresa diretamente, né? A gente afasta o acionista, o controlador, faz as mudanças que têm que ser feitas de cima a baixo da empresa e a gente toca o negócio. Nós somos executivos. E de maneira interina. Você fica um tempo interino. Lá. Não é? Tem que ser o modelo. Nosso modelo é um modelo de geralmente 3 anos, tá? A gente faz o começo, do começo até o final, tira a empresa do buraco, leva até a certa altura, depois a empresa segue sozinha novamente. Muito bem. Então, nesse sentido, o que você trouxe de dado de endividamento e dessas questões todas de empresas que estão quebrando, etc., do varejo? Você me falou que veio com dados afiadíssimos. Ele até me perguntou, gente, ele falou assim, posso trazer as anotações? Eu falei, é claro, não precisa saber o dado decorado. O importante é até o pessoal ver que a gente está checando o dado oficial para a gente falar um pouquinho disso. Por favor, Max. Como a gente falou no começo, Rodrigo, se eu vier dar opinião, todo mundo tem opinião. A gente tem que falar sobre dados e fatos para fazer análise, né? Então, como a gente está falando de varejo, a gente está falando do consumo, last mile, né, das empresas. Então, vou falar de alguns dados importantes, alguns indicadores importantes. Endividamento, dívida, né? Eu fiquei surpreso com isso. Acabei de pegar um dado de uma pesquisa recente, a PEIC da CNC, onde 77,6% das famílias nos lares brasileiros estão endividados. 77? 3/4. É isso que eu ia falar, 3/4, né? Das famílias endividadas, ou seja, tem dívida, já é um número muito relevante. Mas até aí, é um dado. Aí nós temos outra coisa importante, inadimplência. Então assim, não é só que eu tenho dívida, eu não consigo pagar o que eu tenho de dívida. Eu começo a ficar com contas em aberto. E aí vem um dado muito impressionante. Praticamente 46,6% da população adulta brasileira, metade da população adulta, está endividada. Está em atraso, está inadimplente. Qual que é a diferença desse dado de 46 para aquele de 77, só para quem está em casa para perceber? Lá ele está falando de lares, né? Então assim, não são pessoas individuais, são lares. Uma coisa é o CPF, que é o que você está falando agora, outra coisa é o conceito de lar como família. Isso, exatamente. Então 77% das famílias, quase que metade dos CPFs endividados. Adultos, tá? Em idade produtiva. Então você tem um volume de pessoas, isso aqui equivale a 76 milhões de brasileiros individuais. É muita gente, né? Então se percebe que a grande base, até um pouco mais do que a base da pirâmide econômica brasileira, está endividada e uma grande base está em atraso, não consegue pagar o que ela tem de deve no dia a dia. Antes da gente seguir, você tem mais dados, né? Tem mais dados. Mas antes da gente seguir, como que isso impacta o varejo? Porque, por exemplo, quando você fala do last mile, né, ali o final, por exemplo, como eu falo sempre, né, essa calça, essa camiseta, esse tênis, o seu sapato, a sua blusa, seja o que for, alguém precisa comprar isso. E quando eu digo alguém precisa comprar, é no sentido do varejista, que é a pessoa que vende. Se o varejista não vende, ele tem grandes problemas de endividamento dele como empresa, ele se endivida como empresa, perde margem nesse sentido, né? Aliás, contrário, né? Primeiro perde margem, depois se endivida, acaba tendo que mandar embora algumas pessoas, essas pessoas consomem menos porque não tem mais o valor do trabalho,
essa pessoa que consome menos, a própria loja começa cada vez mais quebra, o varejo tem infelizmente, um dado aí alto de empresas que acabam fechando. E como é que faz para essa roda girar? Você chega lá na empresa, como é que faz o varejista reassumir o comando da operação saudável se você tem um número desse de endividamento familiar e por CPF? Raciocínio perfeito. Círculo vicioso. Você está saindo do círculo virtuoso da lucratividade, né, e do crescimento sustentável. Você está mostrando o quê? Uma perda de poder aquisitivo, né? Uma perda de capacidade de consumo, que a família está endividada, a pessoa está endividada. A não ser que ela seja responsável, continue gastando, se endividando mais e com taxa de juros altos, cada vez tendo mais parte do seu salário, né, comprometido com o pagamento de juros. Ou seja, aqui é uma forca, não tem saída. Isso é ruim tanto para o indivíduo quanto para a empresa, e nós vamos chegar também no nível fiscal para o país, tá? Assim, aqui não acabou, ou seja, nós estamos altamente endividados, 3/4, metade da população adulta inadimplente, o que é péssimo, né? Se ela não paga, alguém não está recebendo. Sim. E aí nós vamos ver consequências disso. Vai lá. LJ, né? O ano passado, recuperação judicial. O ano passado foi o recorde de pedidos de recuperação judicial no Brasil, com 2.273 casos, que superou em mais de 23% o recorde anterior, que era 2016, ou seja, foi um ano extremamente elevado. E quando me perguntava se 2025 ia ser pior, eu falava, não tem como ser pior que 2024. E eu errei. Nós já estamos 7%, quando a gente olha o primeiro trimestre, acima do ano passado, que já teve... Ou seja, o primeiro trimestre de 25 já está 7% acima do primeiro trimestre de 24. Que já foi o ano do recorde. Ou seja, está mostrando uma situação muito ruim e está pegando as pequenas e médias empresas, né? E quando você fala pequena e média empresa, você vai estar muito no varejo. Tá? Então vamos de novo construir. Eu gosto muito de recuperar a informação do pessoal de casa. Então a gente tem ali 3/4 das famílias endividadas, metade praticamente da população inadimplente, e você tem 7% acima de empresas entrando em recuperação judicial e 7% acima do ano passado, que já foi o ano recorde. Esse é o cenário que a gente está pintando. Até agora, vamos lá. Segue. Lembrando que quando você tem uma recuperação judicial, né, você está, na verdade, dando um calote na dívida. Ela é uma inadimplência. A recuperação judicial é você falar, olha, um calote. Vou botar para frente isso aí, vamos ver o que eu faço. Então, ela contribui muito para a inadimplência. Ela retroalimenta o sistema, né, pega banco, pega FDIC, pega agente financeiro, que, por consequência, aumenta a taxa de juros para uma parte cobrir um rombo. Então, você não tem como falar de crédito mais barato. Então, você tem uma alta inadimplência. Isso que a gente não está falando de recuperação extrajudicial, que não entra nesses números. Né? Tudo bem que recuperação extrajudicial, em volume não é tão grande, em número de empresas, mas em valor de dinheiro é muito expressivo. Porque quando a gente fala de RJ, recuperação extrajudicial, estamos falando de grandes grupos, de grandes empresas, geralmente em tratativas com credores que são bancos. Entendi. Então nós estamos falando de números bilionários. Bom, a situação já está ruim, mas nós temos também a inflação. E a inflação está crescendo. Né? A gente tem acumulado nos últimos 12 meses 5,32 de inflação. Anualizando os últimos 12 meses. Digo analisando, gente, só para pegar o termo, por mais simples que seja, a gente está no mês de junho, certo? Indo para o mês de julho, certo? Então, assim, anualizando são os últimos 12 meses, e não este ano de 25. E 5,32. Só que 24 fechado, ano, 4,83. Ou seja, você mostra que nós estamos numa escalada. 4 fechado, 4,83. Anualizando os últimos 12 meses já está em 5,32. Com tendência de subida. Ou seja, isso aqui corrói poder de compra do consumidor, corrói o bolso. Isso para as empresas geralmente é uma queda de volume e uma piora no mix de venda. O que é mix de venda? É um preço médio mais baixo e uma margem de contribuição em geral inferior. Né? E aí dá aquela pressão de você querer vender mais para compensar, que é um dos grandes erros que a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, a gente está vendo tudo isso. Aí eu fui buscar mais alguns dados importantes. Como se não bastasse mais nada, então a gente falou, bom, o consumidor está nesse cenário, nessa situação. O que ele faz? Ele vai buscar empréstimo pessoal. E aí teve um dado que eu encontrei ontem que eu fiquei impressionado. Em maio de 25, dado recentíssimo, os juros para empréstimo pessoal no Brasil médio 7,9% ao mês. Então esquece essa conversa de Selic de 15% ao ano. Né? Nós estamos falando de uma pessoa física vai buscar crédito a 250% ao ano. Eu ia falar isso, trazendo para composto esse 7%, vai passar de 200. 249%. 250%. Assim, ela vai fazer o que com isso? Pior que isso, é impagável. É impagável. É impagável. Por isso que ela entra no buraco, né? Então a taxa Selic de 15% é só uma referência. Mas volta, esse dado que você falou de maio, volta, qual que é o dado? É aumento de número de pessoas solicitando empréstimo ou aumento de juros? Não. Isso aqui é a taxa média de juros para empréstimo pessoal. Tá. Isso aqui é um levantamento entre bancos e instituições financeiras. Taxa média. Taxa média de juros cobrado, ou seja, tem muito mais e tem menos, ali é a média.
né? Então, assim, é muito alto como média. Cartão de crédito, a gente fala então, que 300%, 400% ao ano, realmente ele é mortal. Mas é um crédito fácil, está disponível. Está disponível. E ela se enforca mais rápido ainda. Então, com isso, o que acontece? O consumidor, cada vez mais, ele tem menos condição de gastar, deveria. Tem menos acesso a crédito. Isso vai bater no próximo 10º maio, que é o varejo, né? Que vai ter sido dificuldade de você ver as RJs acontecendo. Você tem mais dado? Porque eu quero pintar um cenário contigo. Tem mais dado? Chegou? Para piorar, e agora estou falando aqui pessoa física, né? Ou pequenas empresas. Você tem também, evidentemente, o cenário ruim como está tendo de RJ, o que o mercado de crédito faz? Bancos, eles reduzem a oferta de crédito. Então, eu consegui levantar também hoje a oferta de crédito esse ano estimada de crescer 9%, frente ao ano passado que foi de 10,5%. Ou seja, tem uma retração da oferta de crédito. Primeira coisa, limite, dinheiro disponível na praça. Segundo, encarecimento desse crédito, ficando mais caro. Terceiro, condições muito mais draconianas. Né? Então, hoje em dia, a gente fala que acabou o aval. É garantia real, algo muito palpável, senão não tem, ainda assim com o valor de venda rápido baixo. Eu quero ir para a prática, eu quero que você me dê exemplos práticos, eu quero te perguntar uma coisa, você fica mais um bloco comigo? Vou chamar um intervalo, fica mais um bloco comigo que eu quero falar de soluções. E aí vamos pegar esse bloco que a gente falou de dados, eu sei que tem mais alguns para complementar, eu quero buscar soluções, quero que você traga aqui a família, porque, por exemplo, como você bem disse, está lá endividada, a pessoa está endividada, você falou, reduz a despesa, tá, mas ela continua endividada e sem pagar a dívida. Como é que ela faz? Por onde ela começa? Vamos fazer isso bem prático, tanto para a pessoa como para as empresas, pequenas e médias, as PMS. Varejista, volta em um minuto, assunto importantíssimo para você, pessoa física, você, pessoa jurídica, fica ligado aqui no Max, que no próximo bloco algumas dicas incríveis para você anotar mesmo, sabe assim? Anota isso e começa a aplicar. A gente volta em um minutinho, BMC News, informação que gera valor. Voltamos com o varejista e Maximus Trange aqui da Excelance para falar um pouquinho de dicas práticas. Primeiro bloco, a gente falou alguns dados, se você tiver dado para complementar, peço que você complemente, porque agora eu queria que esse bloco, pessoas tivessem com o bloquinho deles de anotação, ou no celular, onde você preferir, e anotasse o que eu tenho que fazer para sair do buraco. Eu, pessoa física, eu, família e eu, empresa, principalmente pequenas e médias empresas. Vamos chegar nessas questões práticas nesse bloco. Você tem mais algum dado para complementar? Não, agora é ação. Agora é ação. Então me diga, vamos começar por onde? Pessoa física? Qualquer uma delas, o processo é o mesmo. Então, qual é o processo? Vamos lá. Posso dar um exemplo? Posso pintar um cenário para você? Pode. Eu sou um pai de família que, junto com a minha esposa, nós dois juntos conseguimos uma renda de R$6.000. Nós dois juntos, uma renda de R$6.000. Temos um filho que estuda em escola pública. Nós estamos extremamente endividados, somando o nosso custo fixo. Aluguel, eu consigo pagar uma assistência médica, meu filho estuda em escola pública, toda a estrutura da minha casa, eu tenho que botar uma internet ali para ele ter alguma coisa. Então, assim, eu tô o meu custo fixo, ele é exatamente o que eu e a minha esposa conseguimos. Né? Eu tenho gastos aí para esses 6 mil. E tô endividado. E tenho dívida na praça com coisas que eu comprei para minha casa, talvez geladeira, fogão, sofá, seja o que for, tô com dívidas. Preciso tomar uma atitude. E agora? Rodrigo, o procedimento é o mesmo em qualquer lugar. Né? Quando a gente chega numa empresa quebrando, a primeira coisa que a gente faz não é acertar o mais ou menos a rentabilidade do DRE. A primeira coisa que a gente faz é a dívida, é o passado, é o estoque dela, é renegociar com o credor, né? Olho no olho, dar cara a tapa, tentar reduzir, ganhar uma carência, reduzir o tamanho da parcela, alongar, né? Se possível, difícil no primeiro momento, reduzir taxa de juros, etc. Você não vai conseguir, mas você empurra, você alonga, você dá mais cobertura para o dinheiro, mais tempo para ele. Né? Primeira coisa fundamental, tentando negociar uma carência, para você ter um tempo para respirar. Outra coisa que você vai buscar é vender coisas que você possa, ativos, carro, uma geladeira. Uma business unit, a gente vende uma máquina, um equipamento, um trator, né, para tentar pôr dinheiro, um estoque velho. Você vai fazer a mesma coisa em casa, para você conseguir monetizar isso e, com isso, amortizar uma parte da sua dívida. No período de juros alto, como nós estamos vivendo, uma coisa que você tem que tentar fazer é matar o principal para parar de pagar tantos juros, que agora começa a ficar muito relevante. É uma saída de caixa, além de um resultado. Então você tem que reduzir essa saída, essa sangria do seu caixa. Mas veja, eu vou te complicar no sentido positivo, tá? Eu já tenho um custo fixo ali, tá? E os 6 mil que eu usei, gente, o exemplo, por favor, o número pode ser qualquer um, 4, 5, 10, 6, seja o que for. Eu tenho um custo fixo ali, Max, que eu não tenho escolha. Então, se eu somar essas dívidas, já é mais que o meu custo fixo. Se eu for renegociar tudo isso aqui, e eu estou dizendo porque eu sei que é isso que muita família passa.
Se eu for renegociar isso daqui, eu não pago meu custo fixo. Se eu não pagar o meu custo fixo, eu vou empilhando novas dívidas. Vamos pegar um exemplo, vamos sair, eu falei, o meu filho estuda em escola pública, vamos pegar, só para ilustrar, ele estuda numa escola particular, conseguiu uma mensalidade relativamente barata para a escola particular, 400, 500 reais hoje é baratíssimo, né, para a escola particular. Se eu deixar de pagar a escola para pagar determinada dívida, como você falou, mata algum principal, eu vou empilhar uma nova dívida já. Eu não estou falando para você deixar de pagar o dia a dia. Não, eu entendi, mas eu estou dizendo, como é que eu faço para fazer isso se o meu dia a dia está 100% comprometido com a minha renda? São várias frentes. Então, a primeira coisa, eu tenho que ver a minha dívida. Eu tenho que aliviar para abrir espaço de caixa. Se eu deixo de pagar uma parcela da minha dívida, o que eu deixo de pagar começa a ver no meu caixa. Isso. Então, assim, primeira coisa, eu começo a gerar dinheiro do meu próprio caixa por não pagar. Eu vou pagar daqui a 90 dias, daqui a 120 dias. Todo esse dinheiro que eu ia pagar nesse período, ele entrou, hoje ele ficou na minha mão. Eu começo a equacionar. Com isso, eu começo a poder renegociar. Mas eu te falei de escolha de Sofia. Você tem Wi-Fi, você tem TV a cabo, você tem clube, você vai ter que alguma coisa ou reduzir ou deixar de ter. Ou a própria escola particular que eu citei. Talvez. Vai ter que tirar talvez movimento, vai levar para a escola pública. Né? Talvez você vá por um tempo, tem que ficar sem plano médico. Minha família está com saúde boa, está todo mundo bem. Não é uma coisa que vai acontecer algo grave nos próximos meses. Ou pelo menos não é previsto. Eu vou deixar de pagar. São economias que você faz para começar a equacionar a sua vida. Vai ter que reduzir os gastos supérfluos do supermercado. Vai ter que baixar o padrão da carne, vai ter que tirar um biscoitinho doce, vai ter que sair de fim de semana, o restaurante. Você vai ter que encolher. É duro, é difícil. Cortar a televisão acaba, eu falei de criança. Mas, cara, você arruma no curto prazo para você ter que sobrevivência e vida. E é isso que o ser humano não consegue fazer muitas vezes. Ele quer fazer a melhoria da sua vida sem afetar o curto prazo. Não existe isso, né? Então você vai ter que reequacionar isso para começar a ter essa sobrecaixa e com ela poder ir pagando as suas dívidas mais caras para parar de pagar tanta despesa financeira, tá? Parar esse carrego. E com dinheiro na mão, você consegue negociar muito melhor com seus credores. Essa é a base do dia a dia nosso, tá? Quando a gente vai, por exemplo, para a empresa, né? Por mais que você diga que o princípio é o mesmo, a cabeça do empresário, ela é uma cabeça diferente de uma cabeça da família. Sim. Quando a gente pega uma DRE familiar, ela é mais simples. Quando eu digo mais simples, no sentido dos itens mesmo, né? Sim. O que é receita, o que é custo, o que é despesa, é mais simples. Quando você entra numa empresa, o endividamento, vamos chamar assim, é um ponto normal de uma empresa. Sim. A empresa tem um endividamento até X% de alguma referência, e eu digo isso porque são várias as referências aí de mercado. A alavancagem financeira é uma boa. Isso. O endividamento ele é saudável a depender do endividamento. Então, eu só quero dizer o óbvio. Uma DRE de uma empresa pequena ou média, que é o que a gente está falando aqui, é diferente de uma DRE de família. Como que a empresa faz nesse sentido? Por mais que a lógica seja a mesma, ele entende o empresário que ele não pode deixar de alavancar a própria empresa, senão ele perde para a concorrência. Por mais que ele pague suas dívidas, ele vai fechar. Como é que ele consegue fazer um movimento para não fechar, vamos chamar assim, e ainda disputar com a concorrência no mundo competitivo que a gente tem hoje? Essa tua comparação ou isso é impossível? De família é um pouquinho diferente, né? Na empresa você não tem empregados, você tem filhos, etc. Na empresa tem empregados e o mundo de hoje em dia está bem diferente com essa relação de empregados. Nós temos custos variáveis. Então a produtividade geralmente de uma empresa que está indo para o buraco está com uma eficiência de custo variável péssima, está com mais de contribuição errada. Mas muito mais básico do que isso, Rodrigo, a gente pega em 100% dos casos das empresas, a contabilidade está errada. Então você tem lá os dados, os dados contábeis, mas estão mal classificados e mal alocados. Então a sua leitura da sua real margem de contribuição de venda de cada item, de cada produto, de cada serviço, está errado. Quantas empresas a gente não entra, ela acha que ela está vendo quanto vender mais, ela faz mais lucro, mas na hora que você faz a contabilidade correta, ela está vendo cada vez mais prejuízo. Ela acha que tem um produto tendo prejuízo, que ela vai ver, não, está tendo lucro, mas está com rateios fixos errados e que não são alterados continuamente. É impressionante. E com isso, ela olha o número, ela vê a análise e ela toma decisões, acha que está fazendo a decisão correta. Só que o dado básico que ela está usando está errado. Então a decisão dela está errada. O que é gestão? Gestão é um conjunto somado de decisões. Como é que você toma uma decisão bem? Com pessoas boas e com dados corretos. Se você tiver dado errado, você vai tomar a decisão errada mesmo com gente boa. E é incrível como assim, não falha. Começa um projeto, entra em contabilidade, você vai ver que está cheio de locação errada. Por isso fica errado. Perfeito. Deixa o ambiente micro, vamos para o macro um pouquinho. Você traçou um cenário aí com os seus dados, públicos, na verdade, esses dados que você trouxe, eu quero dizer os seus dados, de um cenário macroeconômico adverso. E piorando, porque eu esqueci de falar do fiscal, né? A gente nem tocou. Eu nem sei se dá tempo de a gente tocar no fiscal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como é que a gente busca, né, entender melhor esse cenário macroeconômico
e como isso impacta na nossa vida. Por exemplo, tem Copom lá falando taxa de juros. Posso trazer 20 especialistas aqui que têm 20 visões diferentes sobre baixar ou subir a taxa de juros. Imagino que você tenha a sua visão a respeito. E eu nem estou dizendo qual é mais certo ou qual é mais errada. Mas parece que acabou o ciclo de alta da taxa de juros, pelo que a gente viu aí do Banco Central. Parece que essa agora é a última alta que vem por aí e depois parece que a coisa vai estabilizar. Mas a sua risadinha já mostra que talvez não seja isso. É bom aumentar a taxa de juros nesse cenário? É melhor diminuir? Quando as pessoas assistem a essas notícias, inclusive aqui na BMC, que a gente fica o tempo inteiro falando isso, por que o pessoal que está em casa tem que torcer? Para a taxa de juros baixar? Para a taxa de juros subir mais um pouquinho para segurar a economia? Como é que isso impacta a inflação? Tenta de uma forma mais didática possível explicar para o pessoal de casa isso. Por que eles têm que torcer nesse sentido ou ler e se informar, claro? Meu modo de pensar, tá, Rodrigo? Vamos supor que você baixe relevantemente a taxa de juros para famílias e indivíduos e para governo e para empresas. Elas vão ter preocupação em fazer a tarefa de casa básica, gastar menos para conseguir ter lucro, ou vão continuar pegando, se endividando, tendo prejuízo e alongando, porque elas conseguem pegar dinheiro no mercado barato e alongar. Vão continuar fazendo prejuízo. Então, eu acho que não é bom. Todo mundo, os três. Se eu levanto a taxa de juros, né, que não é bom, mas ela é justamente para arrefecer a economia, né, e custar e doer, né? Por exemplo, eu levantei um dado aqui importante. Déficit fiscal do Brasil ano passado foi de 998 bilhões, 1 trilhão. Tá? E o déficit primário melhorou, foi para 48 bilhões. Ou seja, 950 bilhões foi de juros, custo de carrego de dívida. Sendo que em 2023, eu lembro do número, foi 750 bilhões. Ou seja, a gente aumentou 200 bilhões de juros. E agora a Selic aumentando mais. Então, assim, o governo vai ter que parar e fazer alguma coisa em casa. Deveria. Né? As empresas a mesma coisa. Tem que Quando você fala em casa, no sentido de controle de gastos mesmo. De custos, gastos, despesas e eficiência da máquina. A máquina do governo, a máquina da empresa e a máquina da família. E como é que essa máquina do governo impacta a família, por exemplo? Quem está assistindo, ouvindo você falar agora, o governo tem que resolver isso. A pessoa que está assistindo, às vezes, a gente acha isso muito distante, sabe? O governo resolve isso, tá bom. E o que impacta a minha vida? Hoje, na política que hoje em dia está sendo adotada, de taxação, e não de trabalhar na sua estrutura de custo da máquina, das despesas e custo do governo, vai aumentar impostos e tarifas para nós, consumidores e empresas. Ou seja, o que estava ruim fica pior. Ou seja, quanto mais eles gastam, mais eles têm que tirar de algum lugar para pagar o que eles gastam. Que não fecha o buraco, que não fecha a conta. Isso. E esse lugar que eles tiram são impostos e tributos, como um todo vamos chamar assim, de pequenas e médias empresas, de grandes também, claro, mas das empresas e das famílias. Sim. E é aí que a gente tem que pressionar o governo para dizer, para de gastar, para você parar de me cobrar e eu ter um pouquinho mais de fôlego. É mais ou menos isso? Exatamente isso, para eu poder gastar para mim, não com você, que eu chamo de meu sócio oculto, né? Agora, se você for pensar dentro do cenário que a gente traçou até agora, uma economia, né, por consumidor vindo abaixo, empresas vindo abaixo. Ou seja, a economia também, ela reduz, ou não cresce na velocidade que você imagina. A arrecadação, da mesma maneira, reduz, ou não da mesma qualidade. Se você já tem uma máquina pública fazendo buraco, e a dívida do Brasil não para de subir, absoluta e percentual, em relação ao PIB, o que você vai esperar para 25, 26? Um cenário extremamente difícil. Você sabe que essa é a minha próxima pergunta, né? O que você espera aí, nesse final da nossa entrevista aqui, para esse segundo semestre de 2025 e para 2026? Qual que é a sua perspectiva? Pelo que você falou um pouquinho antes, para mim, piora. Sim. E não é que eu seja... Eu só estava falando, nossa, eu vou ser pessimista. Eu falei assim, não, eu sou pessimista. Eu sou realista, eu analiso dados e fatos e tendências, né? E o contexto ao redor. Eu não vejo mudança. A gente nem falou da guerra que está acontecendo agora. Então, assim, aumento de preço de petróleo, a gente não está vendo nada disso, né? Não está falando de câmbio, né? Que nesse primeiro momento está ajudando a gente, o câmbio mais baixo, por causa de inflação e tudo mais. Eu vejo piora, mas o pior não é ver a piora, é ver as pessoas, tanto as famílias, quanto os executivos, quanto o nível mais alto, não terem responsabilidade e preocupação em atuar na causa dos problemas, né? Reduzir o gasto, né? Equacionar suas contas, tanto de resultado quanto de caixa. Continuar sendo otimista e não que vai melhorar isso é passageiro. E aí você vai cada vez mais perto do Titanic, como eu falo. Ou seja, em linhas gerais, pequenas e médias empresas, especialmente, CPFs indivíduos, né, e famílias de lares aí que estão passando por que fazem parte desse dado que você trouxe, redução total de custos. Contenção total de custos para fazer caixa e ter com esse caixa como ir se livrando da pilha de dívidas e fazer as escolhas. Menos bolachinha, troca qual é a carne que vai comer, e por mais que seja duro dizer isso, porque
Você chegar e falar assim, ó, em vez de você comprar essa carne, você vai ter que comprar essa. É duro dizer isso, mas ou é isso, ou é afundar. Sim. Resumindo a tua fala, é isso. E eu gosto muito daquelas fábulas que a gente ouvia quando a gente era criança, né? Que elas trazem muita sabedoria. E nesses casos eu falo muito pro meu pessoal. Gente, a gente agora é formiguinha. Trabalha, 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 que o inverno vai chegar e eu quero ter meu estoque. Né? Enquanto a cigarra tá cantando, tá vendo tudo bonito, e uma hora ela vai passar frio lá e vai morrer de frio. Então o cenário agora é de muito trabalho, né? Fazer tarefa de casa, se estocar, caixa, ou reduzir despesa, porque o pior ainda tá vindo. Máximo Strange, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu quero já estender o convite para você voltar no final do ano, para você trazer os seus dados atualizados ali para novembro, dezembro. Já quero estender o convite. Você volta no final do ano para a gente atualizar esses dados e projetar 2026 com mais embasamento com relação ao que foi o segundo semestre de 25. Combinado? Combinado. Perfeito. Eu te aguardo no final do ano. Esse foi mais um Bloco do Varejista. Eu já volto em um minutinho com mais uma entrevista especial para vocês, tá bom? BMC News, informação que gera valor. É muito rapidinho, eu já volto. Até já. Voltamos com o Varejista e agora nesse bloco eu vou para um segmento que tem visitado bastante aqui o nosso programa, que é o segmento de lavanderias. Crescendo cada vez mais, em especial porque os apartamentos estão diminuindo de tamanho e um dos pontos que mais diminuem no apartamento é justamente a lavanderia. E as pessoas têm optado por lavar suas roupas fora de casa. Algo que na família era, se a gente voltar aí na década de 70, 80, 90, lavar roupa dentro de casa, você pegava apartamentos que a lavanderia era gigantesca, cabia ali, gigantesca comparada a de hoje, que quase não existe, né? E aí esse conceito de lavar roupa em casa mudou. E agora lavar roupa é fora de casa. E aí eu trouxe o Isaelson Oliveira, falei certo? Falou assim. Isaelson Oliveira, que é fundador e CEO da holding do Grupo RAI, que é controladora da lavanderia 60 Minutos. Certo? Isso. Isaelson, primeiro de tudo, brigadíssimo pela sua presença aqui no Varejista. Eu que agradeço. Um prazer estar com vocês. Falar um pouco aí do nosso negócio. Só para eu entender, o Grupo RAI é o controlador da lavanderia 60 Minutos e de outras empresas também dessa área, certo? Sim. Tá. Você fundou direto a lavanderia e aí migrou para um grupo? Você começou já com um grupo em algumas empresas? Conta só como foi esse começo para contextualizar. Bom, esse começo foi lá em João Pessoa, em 2015, quando nós sentimos a dor de lavar roupa fora de casa, né? Então você tinha ou uma lavanderia convencional ou lavava em casa. Você não tinha o meio termo. Eu lembrei do tempo que eu morei nos Estados Unidos e como era comum as lavanderias self-service. E aí implantamos a primeira loja em João Pessoa e a partir dela é que fomos criando esse ecossistema, né? Houve um trabalho muito grande da lavanderia 60 Minutos em mudar essa cultura. Eu acho que nós participamos ativamente dessa mudança de mindset da população e já existe um estudo que aponta que hoje em torno de 6% da população usa lavanderias e a previsão que isso vá a 10% até 2030. Então, esse crescimento em todo o mundo, né, acontece com as lavanderias se tornando cada vez mais acessíveis, né, à população, tanto por uma questão econômica quanto também pela questão ecológica, sustentável, né? Essa consciência que as pessoas vão tendo aí em relação à ecologia. Você fundou a lavanderia 60 Minutos há quanto tempo? 2015. 10 anos agora em maio. 10 anos. Você inaugurou com uma loja em João Pessoa. Uma loja. Hoje tem quantas lojas a lavanderia 60 Minutos? Hoje são quase 800 e passa de 800 e poucas lojas, espalhadas pelo Brasil inteiro. Sim. Majoritariamente ali perto da onde foi a primeira unidade na região Nordeste, ou não? Já está bem espalhado mesmo? Em todo o Brasil. Começamos na região Nordeste, claro. Depois Norte, depois começamos Sudeste, e aí, por fim, Sul e Centro-Oeste. Hoje estamos... Você tem mais força em Norte e Nordeste? Não, hoje a força maior está em São Paulo. Já se inverteu. Quantas unidades só em São Paulo? São Paulo já passa 140 lojas. 140 lojas só em São Paulo. E são unidades que estão associadas aos condomínios ou elas são, vamos chamar assim, lojas de rua mesmo? São lojas de rua, né? Nós estamos lançando agora na Feira da BF, que começa quarta-feira, amanhã, um modelo novo de lavanderias que é em formato de armários, né? São armários inteligentes para condomínios. Então, o cliente, através do aplicativo, ele lê o QR Code, a portinha abre, coloca suas roupas e recebe com 24 horas.
né? Então, esse é um modelo que nós estamos lançando aí para condomínios. Mas as lavanderias, no geral, elas são de rua. E você tem boa quantidade de funcionários lá ou as coisas funcionam mais de maneira autônoma? Não, as lojas são totalmente autônomas, sem funcionário. O trabalho do franqueado é meia hora por dia, cuidar da limpeza da loja e não deixar faltar os produtos químicos lá que ficam atrás das máquinas. Basicamente é esse o trabalho, além, claro, de nos ajudar com parcerias, né, com a parte de marketing. Nós temos na retaguarda uma estrutura... Quando você falou meia hora de trabalho, obviamente, você está falando ali em loja, porque não tem funcionário. Sim, né? correto. Mas nós temos uma retaguarda em nossa sede, em torno de 120 pessoas trabalhando para essa rede. Então, toda a parte de marketing, jurídico, onboarding, toda essa estrutura técnica, tecnologia, né, atendimento 24 horas para clientes e franqueados. Então, tem toda a estrutura atrás, em back-office, dando esse suporte aos franqueados. Mas, poxa, 1 ano de payback, você já chegou 4, 5, 6 meses de payback, para você falar, mesmo pegando uma loja de 90 mil, para você recuperar isso em margem em 4, 5 meses, o faturamento é alto, né? Não é que o faturamento é alto, é o percentual de lucro que é alto. A margem? A margem é alta. Então, nós estamos falando aí em torno de 40%, 50% de lucro líquido, de margem líquida, né? Então, há um retorno, um payback rápido, sim. E o que tem que ter de característica? Porque eu costumo dizer, quando a gente traz as franqueadoras aqui, que tem 3 coisas importantes numa franquia. Ponto e ponto. E o ponto comercial é a questão aí mais importante. Hoje, para uma lavanderia prosperar e de repente ter um payback aí tão curto de 4, 5 meses, quais são as características de um ponto hoje para abrir uma lavanderia na sua concepção? Eu costumo dizer que, no nosso caso, é um tripé ponto, marketing, envolvimento do franqueado, participação do franqueado. Essas 3 coisas caminham juntas, né? O ponto, nós trabalhamos muito com estudo de geomarketing, é feito um estudo muito preciso e, por conta disso, nós nunca fechamos uma loja, nós não temos lojas fechadas por isso. O ponto é muito bem escolhido, né? Então, há uma análise, nós temos vários perfis de loja, não dá para dizer que existe só um perfil. Então, nós temos lojas, por exemplo, mais próximas de condomínios com apartamentos pequenos, nós temos lojas mais próximas de universidades, lojas que é mais para turistas. Então, existem perfis diferentes de público, né? Mas, no fim, todo mundo precisa lavar roupa. Então, termina que existe sim esse estudo, mas existem perfis muito diferentes de lojas. E quando você fala perfil diferente, tem a ver com as famílias que consomem lá dentro? Sim. E o que você enxerga hoje? A gente tem um fenômeno em São Paulo, já que você falou que até inverteu, São Paulo tem mais lojas do que qualquer outro estado, você, digo, inverteu, porque você disse que começou pelo Nordeste, né? Exato. Quais são os perfis que acessam mais as lavanderias? Esses moradores de estúdio, como eu estou dizendo, em São Paulo, há uma expansão muito grande dos estúdios, aí de 20 e pouco, 30 e poucos metros quadrados. É esse público majoritariamente ou não? Os públicos de família são os públicos que mais utilizam, ou não? Aqueles casais que estão iniciando e ainda não têm filhos. Quando você fala de perfil, a que você se refere? Olha, eu diria que a 60 Minutos ela se destaca nos 4 P's de marketing. E aí nós temos lojas e clientes com perfis diferentes, né? Que usam por motivos diferentes. Então nós temos o preço, nós destacamos realmente preço também, é muito econômico. Se você colocar na ponta do lápis o consumo de água, energia, produto, então a depreciação da máquina, então vai ver que realmente vale muito a pena. É o caso de muitos clientes que as máquinas quebram, a máquina doméstica quebrou, ele começa a usar uma lavanderia self-service e nunca mais ele quer saber de uma máquina doméstica, né? Costumo dizer que a máquina doméstica ela consome insumos da natureza, polui para ser produzida e vai trabalhar ali durante 4, 5 anos para 2, 3 pessoas, uma família no máximo. Quando ela quebra, ela volta para a natureza em forma de lixo e a pessoa compra uma nova máquina. As nossas máquinas elas têm uma vida útil de 15 anos, atendem milhares de pessoas durante esse período, né? E tem uma redução aí, um consumo de 1/3 apenas de água em relação às máquinas domésticas. Então, também tem essas pessoas que usam por consciência ecológica, né? Nós temos a diferenciação também de produto. Então, por exemplo, nós somos a única rede de lavanderias onde o cliente escolhe no totem de autoatendimento o cheiro que ele quer em suas roupas. Se ele quer floral, esporte ou sem cheiro. Então, nós temos essa tecnologia. Mas só volto para uma coisa do perfil. E assim, são mais famílias, são mais casais ou mais pessoas sozinhas hoje que acessam as lavanderias? Olha, eu diria que depende muito do perfil de loja. Tem loja que são casais recém-casados, então tem um maior volume, ou pessoas solteiras, né? No começo, nós pensávamos que eram muito mais mulheres que usavam, hoje nós vemos que são mais homens que usam, né? Também não é só o homem solteiro, o homem casado, que é o momento que ele vai ali na lavanderia
para tomar uma cerveja ou assistir alguma coisa, tá à vontade, enquanto lava a roupa e leva... Na lavanderia tem uma televisão para ele ficar assistindo? Sim, tem uma TV com clipes, é uma sala de estar, né, com um sofá confortável, com TV, clipes, ar-condicionado. Então é um ambiente bem agradável. Isso fugiu um pouco aí do modelo americano, né? Então nós criamos uma sala de estar confortável. E eu tenho esse modelo que eu vou até a lavanderia, deixo minha roupa lavando, espero ela ficar pronta e vou embora, como tem uma sala de estar ali para eu ficar. Mas também tem o modelo de eu ligar e a pessoa vai lá, pega minha roupa, leva, volta, não. Você tem que ir até lá. Nós estamos com um modelo agora lançando exatamente o armário para isso, né? Você não tem que sair do condomínio e fazer isso. Mas no caso das lavanderias, nós também temos a notificação. Então, muitos clientes deixam as roupas, vão resolver alguma coisa ali próxima e ele é notificado quando faltam 5 minutos para terminar o ciclo. Então, ele volta e retira as roupas. E como é que é a segurança disso? Então, assim, por exemplo, vamos pegar esse caso que você mencionou. Eu cheguei lá, deixei minhas roupas na máquina para lavar e fui resolver alguma coisa para voltar daqui 1 hora, 1 hora e meia, alguma coisa assim. Se chega alguma outra pessoa lá mal intencionada, infelizmente há pessoas assim, ela tem como tirar minha roupa de lá? Da lavagem, não. Da lavadora, não. Da secadora, sim. Mas em 10 anos nunca tivemos um caso. Nunca tivemos. As lojas estão todas seguradas, né? Então, mesmo que aconteça uma situação dessa, o seguro cobre, mas nunca aconteceu. Não aconteceu. Não. Eu estou dizendo porque quando a gente pega o mercado a área de segmento de mercados autônomos, por exemplo, esse é um ponto da segurança, claro, envolve alimentos, é diferente. Mas estou dizendo, esse ponto da segurança é um ponto importante que tem sido verificado nesses mercados. Por isso que eu te perguntei se nas lavanderias isso era uma questão relevante mesmo. Sim, né? Era uma preocupação muito grande nossa quando nós começamos, até que eu falei, olha, eu acho que nós precisamos colocar um seguro e descansar, porque o seguro existe para isso. E tem dado muito certo, né? Realmente não temos tido sinistros e tem sido bem tranquilo em relação a isso. Eu acho que nós temos, às vezes, uma imagem, uma preocupação maior do que a realidade, né, acontece, né? Não é uma coisa rotineira acontecer esses problemas. Você está com 800 e quantas lojas? 890 lojas. E qual é o planejamento para finalizar este ano de 2025? 1.400 lojas. 1.400 lojas, mais 600 esse ano ainda? Sim, nós temos 2 estratégias, né? Um é o crescimento mesmo da própria rede, mas estamos aí com internacionalização, indo para os Estados Unidos e Europa, né, agora no segundo semestre, além de um projeto de aquisição de alguma rede concorrente, para começarmos a consolidação desse mercado. Então você tem um projeto de aquisição, você não pode contar aqui. Não, qual é essa está em andamento. Está em andamento. Mas você promete que você me liga para me contar? Claro, claro. Daí a gente anuncia aqui. Primeira mão, vocês. Por favor, e aí você me avisa quem que vocês estão comprando aí sim, porque a gente está falando de um semestre, 600 lojas, são 100 lojas por mês. Sim. Se não tiver uma aquisição aí, fica muito complicado. Sim. Então você acha que até o final do ano são 1.400 lojas aí? Sim, é o nosso projeto. E para onde você está indo fora do Brasil? Você falou Estados Unidos? Estados Unidos e Europa. Europa. Sim. E já não tem marcas consolidadas lá? Já, mas o modelo nosso é muito diferente do que existe no mundo. Eu já visitei 41... Qual a diferença específica do seu modelo? Por exemplo, a escolha do cheiro. Cheiro você mencionou. Esse é o diferencial. O totem de autoatendimento com o IA. Então, existe toda a jornada do cliente, ele é orientado ali por um totem, né? A interação com esse cliente, desde o momento que ele entra na loja até o pós-venda. Então, existe todo um trabalho diferenciado em relação ao mercado. Lá fora não é assim. Além da automação. Por exemplo, eu estive agora no Japão há pouco tempo e eu imaginava que seria tudo automatizado. Ainda é com ficha. Né? Ainda é com no Japão ainda lá. Então, assim, é um mercado que nós fomos pioneiros nesse desenvolvimento de tecnologias, não só de sistema de automação, mas também, por exemplo, nossos franqueados, eles têm uma redução do consumo do ar-condicionado em 30%, porque nós colocamos uma automação que só libera por 1 hora o ar-condicionado depois que o cliente faz a compra. Então, isso reduziu 30% do consumo do ar-condicionado. São tecnologias assim... E é por isso que você tem a holding, que tem uma empresa de tecnologia para te alimentar nesse sentido. Sim, correto. Ou seja, quanto mais tecnologia, mais automação, mais margem, mais franqueado feliz, mais loja aberta. Exatamente. Essa é a estratégia. É isso. Isaelson Oliveira, brigadíssimo pela sua presença, né? Tenho certeza que se alguém estava pensando em abrir uma lavanderia, com certeza agora, no mínimo, pegar mais informações vai. Sim. Tá bom? Eu que agradeço. Convido aí os ouvintes, os telespectadores, para a feira a feira da BF, né? Sim, acontecendo agora. Comece agora, quarta-feira. Isso, e vai até sábado, se eu não me engano. Isso. Eu com certeza vou passar lá, passo no seu stand para te dar um abraço lá. Estão convidados. Tá bom? Brigadíssimo, Isaelson, mais uma vez. Eu que agradeço. Tá bom? Esse foi mais um Bloco do Varejista. A gente volta em 1 minutinho. BMC News, informação que gera valor. Eu já volto.
Voltamos com o varejista e agora a gente vai falar de um assunto que eu admito que eu gosto bastante, que é a alimentação. A gente fala de food service associado ao varejo, às vezes varejo alimentar associado aos supermercados, mas agora é uma rede que tem uma curiosidade muito interessante, que é a rede Salve Brasa Grill Express. E eu vou te falar a curiosidade. Eles, com a questão do churrasco, do grill, dessa questão da carne mesmo, eles cresceram lá no Nordeste. E aí eu quis entender um pouquinho como é que vocês, com uma questão tão voltada para o Sul, como é, por exemplo, o churrasco, claro que o churrasco já domina o Brasil inteiro, a gente sabe disso, carne de churrasco, mas é algo voltado para a região Sul, né? Pelo menos na sua natureza. E aí você vem para a região Sudeste, a mesma coisa. E aí eles fizeram muito sucesso no Nordeste. E eu quero entender um pouquinho, como você sabe, aqui a gente sempre traz modelos de negócio, empreendedorismo, ideias inovadoras, e eu gostei muito dessa pauta, eu trouxe o Fernando Ribeiro, que é o CEO, vamos chamar assim, é o dono de tudo isso, né, do Salve Brasa Grill Express, e eu queria muito, bom, primeiro de tudo, Fernando, brigadíssimo pela sua presença, por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Rodrigo, por estar aqui. É isso. Estamos aí com uma semana de Associação Brasileira de Franquias, hoje mesmo, quarta-feira, já começou, né, a feira da BF, e a gente tem muitas ideias novas. E com certeza você me ouviu aqui na introdução. Conta aí essa história, que vocês são do churrasco, mas fizeram sucesso no Nordeste. Eu cheguei a saber que é uma churrascaria de comida nordestina. Aí falou, não é bem isso. Me conta um pouco essa história, por favor, Fernando. Claro. Meus sócios são gaúchos, sócios fundadores. Eu não sou fundador do Grupo Salve Brasa, que já existe há 32 anos. O Grupo Salve Brasa nasceu com DNA de churrascarias de médio e grande porte. E nasceu no Sul. No Sul, no Sudeste, desculpe. O Sudeste em São José do Rio Preto. Eles são do Sul, mas... Eles são do Sul, mas a marca isso. Nasceu no Sudeste. Eles vieram do nada, tá? Moravam no interior do Rio Grande do Sul, trabalhavam na lavoura e foram para o eixo Rio-São Paulo trabalhar em churrascarias do chão, tá? Como serventes, do segmento mais simples dentro das churrascarias e foram pegando o ofício do negócio. Foram aprendendo e aí resolveram abrir o primeiro negócio em São José do Rio Preto. E que ficaram durante 8 anos e depois saíram de São José do Rio Preto e resolveram que um bom nicho seria o Nordeste, porque não tinha ainda a tradição de churrascaria espeto corrido. E aí começaram pela Bahia, com o crescimento de churrascarias. E aí foram crescendo durante hoje já estamos fazendo aí 24 anos de Nordeste, desde quando eles desembarcaram lá, e estamos em todo o Nordeste, exceto Teresina, com churrascarias, rodízio, e estamos também já em Curitiba, Brasília, e agora nos Estados Unidos, chegamos nos Estados Unidos desde o ano passado e esse ano no Texas. Mas essa marca Salve Brasa Grill Express é voltada para shopping. Isso. Aí o que foi que aconteceu? Eu sou do ramo da alimentação também há 33 anos e fui cooptado por eles, vinha de uma outra rede de restaurantes, para poder montar o segmento de Express. E foi aí que a gente montou 10 lojas próprias inicialmente para poder testar. Lá no Nordeste? Lá no Nordeste. E começamos em Salvador e Fortaleza. Eu fico sediado em Salvador, eu sou baiano, a sede fica em Salvador da franqueadora. E aí eu os convenci de que a gente poderia virar uma rede franqueadora. Por quê? Porque nós somos líderes de mercado no Nordeste como marca de churrascarias e grelhados. Isso deu muito certo. A gente fez um planejamento de crescer em espiral e aí a gente começou, de fato, a crescer em Salvador e fomos... Mas só volto uma questão para ver se eu entendi, porque eu gosto muito de a gente analisar o modelo do negócio e o crescimento. E se eu entendi errado, por favor, à vontade para me corrigir. Vocês começaram como churrascaria. Isso. Quando que vocês entenderam que como churrascaria, vocês precisavam para fazer uma escala e para o modelo Express de shopping? Pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Isso. Vocês tinham um modelo churrascaria consolidado lá no Nordeste, com quantas unidades antes do Express? Com 7 churrascarias. 7 churrascarias. Aí essa rede decide para o shopping. Uma coisa é muito diferente da outra. Muito. Você tem uma qualidade de carne ali no espeto, numa churrascaria, em que você tem a loja de rua ali, em que você tem a brasa lá bonitinha, rodando o tempo todo, é um tipo de operação. Isso. Quando você vai para o shopping fazer um express, é outro tipo de operação. Como é que foi essa decisão? Pronto, é isso. Eu trabalhei, conforme eu lhe falei, num outro grupo que tinha restaurante grande que queria fazer express. E trabalhei nesse grupo durante quase 2 anos. E meus sócios viram essa operação, tá? Que é uma operação concorrente, mas com um número menor de lojas, lá na Bahia. E depois que eu saí, foi um projeto de 1 ano e quase 2 anos, eles me cooptaram, através de um amigo em comum. Disseram, pô, eu queria
queria pensar nesse modelo de Grill Express. E o que é que a gente fez? Transformou a atmosfera da churrascaria no modelo pocket de fast food. Como eu já tinha trabalhado em um modelo de grelhados também, que não era churrascaria, mas era um restaurante de rua grande, eu pude, com várias ideias, junto com mais um time, montar o segmento com a cara da Sal e Brasa, com um DNA de custo-benefício na ponta, que é o nosso negócio, mas entregando um produto de alta qualidade na ponta. E aí a gente conseguiu alavancar o crescimento de forma muito rápida em todas as cidades do Nordeste. Como é que você consegue chegar com qualidade no Express dentro de shopping sem ter uma estrutura de churrascaria por trás? Porque eu vou dizer, quando eu trago muita pessoa de food service aqui, quase todas as franqueadoras já tiveram aqui no programa, e assim, essa é uma grande dificuldade. Quando eu tenho uma qualidade de um produto, principalmente produto que é alimento, né? Eu tenho uma grande qualidade. Quando eu vou escalar, para eu, obviamente, como o próprio nome diz, escalar e ter mais recurso financeiro, a qualidade, às vezes, é o ponto-chave da decisão de ir ou não ir para a escala. Como é que eu vou para a escala de um alimento de manipulação tão fresca como é a carne, artesanal, muito obrigado, artesanal como é a carne, com qualidade? Qual que é o ponto ali? É trabalhar em cima do que o franchising é, padrões e processos. Então, insistentemente trabalhando em padrões e processos o tempo inteiro. Como eu tinha essa expertise do outro restaurante, do outro grupo que eu trabalhei, a gente conseguiu fazer isso e com a implementação de uma franquia, né, montar um negócio de franquia que é todo pautado em padrões e processos, nós tivemos que mergulhar nisso e fomos aprendendo. E aí, conforme a gente falou, é um produto extremamente artesanal, a gente faz comida de verdade todos os dias, não tem nada industrial na nossa operação, e aí conseguir replicar isso era o grande desafio. O que é que nós fizemos? Fizemos primeiro 10 operações próprias, para ser um grande laboratório de erros e acertos, e aí fomos para o mercado já consolidados. Quanto tempo de operação própria até abrir para franquia dessas 10 unidades? Tivemos 5 anos. Isso é muito importante, pode parecer uma pergunta simples, mas quando eu trouxe outros franqueadores aqui, o próprio Jai, que a gente comentou aqui, como é importante a marca se consolidar primeiro antes de franquear. Exato. A gente pega algumas marcas, muitas vezes, que em 3, 4, 5 meses de operação já abrem para uma franquia. E eu nem estou dizendo se essa marca é boa, média ou ruim, às vezes ela é maravilhosa, mas a maturidade para pegar na franquia, processos, principalmente quando você coloca, é muito importante esse período, né? Inclusive para a percepção do futuro franqueado. O futuro franqueado quer entender isso, quer entender por que a gente criou esse negócio e como é que a gente chegou onde a gente chegou. Então, é importante dizer para ele que nós temos unidades próprias, nós testamos esse negócio durante 5 anos com 10 operações. Então, nós sofremos, mas também demos risada, ficamos felizes até partir para o negócio de escala. Porque você não faz a franquia de um produto, né? Você faz a franquia de uma marca, de um processo, você faz a franquia também do produto, você faz a franquia de uma empresa. E às vezes as pessoas acham um produto bom. Ah, peguei sei lá, eu vou só dar um exemplo bobo aqui, peguei uma carne X que é muito boa. Ah, então vou franquear. Não, calma. Você transformar isso num negócio não é tão simples quanto pegar o produto e pedir para todo mundo sair vendendo. Acho que essa cabeça que precisa estar muito clara para quem decide ser franqueador, não? Estudar a franqueabilidade do negócio também é muito importante. Então, a gente estudou a franqueabilidade do negócio, percebeu que era possível, até porque já tem outras marcas no mercado, mas queríamos ter a certeza que isso era possível. E aí estudamos, né, nos aprofundamos bastante no negócio de padrão e processo, porque é exatamente o que você falou. É uma atmosfera completamente diferente à churrascaria e a percepção do cliente. E isso, porque se eu comer uma fraldinha lá, que você cortou para mim no espeto ali na churrascaria, imagino eu, por favor, é para me corrigir. Quando eu vou comer uma fraldinha lá no Express, ela vai ser igual? O sabor e a textura, sim. Apesar de que fraldinha a gente nem tem no nosso cardápio. É que fraldinha... Não, mas eu sei, mas veja bem. Aqui na cabeça, mas a picanha, por exemplo. Vamos pegar a picanha. Uhum. A gente tem uma picanha num corte diferente, que não é aquele corte filetado da churrascaria, é uma porção dela aberta, em formato borboleta, mas que dá uma perspectiva muito bacana visualmente e de sabor também, a entrega final muito boa. Isso foi pautado em muito teste, para a gente exatamente fazer isso. Como é que esse cliente que já conhece Sal e Brasa Churrascaria vai perceber no nosso negócio que a gente faz isso também como uma churrascaria, são ambientes diferentes e negócios com a velocidade completamente diferente. E eles perceberam e aprovam demais as duas operações. Um negócio ajuda o outro a crescer. E hoje tem as lojas franqueadas e quantas próprias? A gente tem, todas são franquias,
Mas Aquelas dentre 10 lá essas, do início você já franqueou? já franqueou, Aham. já franqueamos, mas nós temos 7 lojas na rede, onde tem esposa de sócio, filha de sócio ou sócio operando. Então, essas lojas são tidas como lojas franquias / próprias, porque são lojas de exemplo para toda a rede e para novos franqueados. Então, essas lojas que têm essas pessoas que eu citei, esposa, filho de sócio ou sócio, assinam a COF, assinam um contrato de franquia, pagam royalty, pagam taxa de publicidade, participam de convenção, participam dos treinamentos, normalmente. Mas tem essa característica de serem lojas que têm que dar o exemplo a toda a rede. E quantas lojas no total você falou? São 45, sendo 44 em shoppings e uma em posto de gasolina, que é o nosso negócio, posto de combustível, que é o nosso negócio mais novo, que nós inauguramos agora 45 dias atrás em Pernambuco, com esse viés de levar a atmosfera de fast food para dentro de um posto de gasolina, numa área com 100 lugares sentados. E é uma ideia que vocês, obviamente, começaram para a primeira unidade, que você acha que vai aí, vamos chamar assim, a moda vai pegar. Rodrigo, é bem interessante que isso começou em 2019, um namoro lá com uma família de empresários em Pernambuco que nos procurou, gostava muito do Sal e Brasa churrascaria e queria ter esse modelo, viu as lojas de shopping nossas, em Pernambuco a gente também já tem 12 operações, e eles queriam esse negócio, viu a pandemia, isso atrapalhou todo o projeto, mas agora, o ano passado, com o posto já inaugurado, funcionando, com toda a parte de galonagem de venda, batendo já todos os projetos e planejamentos que eles tinham feito, eles disseram, agora é a hora do restaurante, já estava semi-construído, semi-pronto, e a gente de novo redesenhou tudo como ia ser, e inauguramos, e eu vou lhe dizer, estamos com quase 50 dias, está sendo um sucesso, uma experiência muito diferente, mas muito gratificante, que a gente acha que pode ser um braço de crescimento importante. E até o fim do ano, quantas lojas vocês planejam? Estamos aí querendo chegar a 50, entre 50 e 52. Eu acho pelo menos uma loja por mês nova abrindo. A gente está com essa perspectiva, aí o mercado é que vai dizer, segundo semestre do ano, geralmente o varejo funciona em outra tração, mas tem muita coisa acontecendo ao redor do mundo e dentro do Brasil que não faz essa perspectiva ficar tão verdadeira como eu queria. Mas estamos trabalhando para isso. Só uma pergunta antes de finalizar. Você hoje também vende delivery, imagino eu. Vendemos Quantos por cento hoje representa o delivery da sua operação? Por loja, mais ou menos, por favor. Em torno de 7 a 10. 7 a 10%? 7 a 10%. É um número relevante. Ainda dá para crescer mais, mas o problema é muito voltado para as estruturas da loja. Então, são lojas, às vezes, que a cozinha é muito pequena. E aí você não tem como dar essa vazão toda. Principalmente na hora do almoço, que é o nosso momento de maior tracionamento de vendas. Brigadíssimo pela sua presença, Fernando. Realmente foi muito bom entender uma franquia de carne que é majoritariamente do Sul. Pelo menos os fundadores do Sul vieram para o Sudeste e chegaram aí na região Nordeste com tanto sucesso. Parabéns por ter sido cooptado e fazer uma churrascaria virar um express com tanta qualidade. E brigadíssimo aí pela sua presença. Muito obrigado, Rodrigo. Quando quiser, só chamar. Já fiquei pensando naquela picanha borboleta que você falou assim, já fiquei pensando, depois eu dou uma passadinha lá, tá bom? Tá bom, quando eu estiver no Nordeste, vá nos visitar. Não tenha dúvida disso. Tá bom, amigo. Esse foi o Varejista, eu sou o Rodrigo Maia, CEO da Lusa Hub, em mais um episódio. Eu aguardo você na semana que vem, com um papo sempre sobre empreendedorismo, ambiente de negócio e informação, para que você possa sempre anotar e sair daqui muito melhor com a sua cabeça pensando em negócio, tá bom? BMC News, informação que gera valor. Até a próxima.